Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa sexta aula de matemática juntos, aqui do quinto ano, no nosso ensino remoto. Nessa aula, nós vamos relembrar, nós vamos falar novamente sobre tabelas e gráficos. Durante toda a sua vida na escola, você já viu tabelas e já conheceu gráficos. Então está na hora de prestarmos um pouquinho mais atenção nas tabelas, nos gráficos e perceber os tipos diferentes de tabelas que existem, os tipos diferentes de gráficos e perceber que você pode tirar informações importantes de uma tabela ou de um gráfico. Na verdade, é exatamente para isso que as tabelas e os gráficos servem. Eles servem para mostrar para você, de um jeito diferente, informações importantes. Estas informações normalmente estão explicadas em forma de números, que é o que a gente chama de dados da tabela ou do gráfico, mas esses dados também podem vir na forma de letras ou de palavras. Então, para começar nossa aula, vamos falar das tabelas. Eu quero que você saiba que as tabelas, elas ajudam a organizar os dados sobre um assunto. Você pode fazer uma tabela sobre qualquer assunto que você imaginar. Nós temos aqui 4 tipos de tabela. Cada tabela obedece a uma regra. Cada tabela dessas tem um objetivo. Por exemplo, esta primeira tabela em vermelho, ela tem o objetivo de informar para você quais aulas você terá durante o ensino remoto de segunda a sexta. Então, se hoje é quinta-feira e você quer saber quais aulas você terá hoje, basta que você olhe na coluna da quinta-feira. Cada uma das partes de uma tabela na vertical é chamada de coluna. Na vertical, que é de cima para baixo, é chamada de coluna. A parte da tabela que está escrita em uma linha é chamada de linha, está na horizontal. Então, eu quero saber, por exemplo, quantas aulas de língua portuguesa eu terei durante a semana. Eu vou descobrir que eu tenho uma na segunda-feira, uma na quarta e uma na quinta. Eu soube disso graças às informações que estão nessa tabela. Vamos observar juntos agora a tabela que está em amarelo. Nessa tabela você tem uma informação importante na primeira coluna e outra informação importante na primeira linha. O que significam essas informações importantes? O que significa a forma como essa tabela está organizada? Significa que os números que estão no meio da tabela vão depender do que está acontecendo na primeira linha e do que está acontecendo na primeira coluna. Por que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo isso porque o número 6 aqui, na segunda linha e na segunda coluna, ele está aqui porque ele é o resultado de 2 vezes 3. Já o número 8, que está na segunda linha e na terceira coluna, ele está aqui porque ele é o resultado de 2 vezes 4. Já o número 10, que está aqui na segunda linha e na quarta coluna, está aqui porque ele é o resultado de 2 vezes 5. E aí, se você observar todos os outros números que estão nesta parte da tabela, eles serão o resultado de um número na coluna, na primeira coluna, com um número multiplicado com um número da primeira linha. Vamos olhar para o 20, por exemplo. Olha o número 20 aqui no meio da tabela. O número 20, ele é o resultado de 4, que está aqui na primeira linha, multiplicado por 5, que está aqui na primeira coluna. Então perceba que os números estão
fazendo uma conexão, eles estão relacionados uns aos outros. O número que está aparecendo no meio da tabela depende da multiplicação dos números que estão na primeira linha e na primeira coluna. Vamos ver mais um exemplo? Ó. Por exemplo, o 25. Olha o 25. O 25 só está aqui porque ele é a multiplicação do 5 pelo 5. Então, 5 vezes 5, 25. Então, veja que diferença das duas tabelas. Enquanto esta tabela informa os dias que você vai ter aulas e quais aulas você terá em cada dia, nessa outra tabela você vai identificar os números que estão no meio da tabela de acordo com as informações que estão na primeira linha multiplicadas com as informações que estão na primeira coluna. As duas são tabelas, mas são tabelas que servem a objetivos diferentes, que servem para coisas diferentes. Vamos olhar essa terceira tabela em verde. Esta terceira tabela informa preços de produtos. Provavelmente alguém deve ter ido ao supermercado e anotou, registrou o preço de determinados alimentos. Então, o que está acontecendo nessa tabela? O dado que está na esquerda está relacionado com o dado que está na direita, na coluna da direita. Então, a banana, 1 kg, custa R$ 4,99. Já a bolacha de pacote custa R$ 2,35, R$ 2,35. E assim por diante. Então, nesse tipo de tabela verde, nessa tabela que está na cor verde, a informação de uma coluna está relacionada com a informação da coluna ao lado. Vamos olhar uma última tabela. Esta tabela aqui, que está em cinza. Quais são as informações que a primeira linha da tabela nos traz? Que na primeira coluna você tem a data e na segunda coluna você tem o peso. Então, segunda linha, primeira coluna, tenho a data de 10 de janeiro de 2021 e tenho um peso registrado, 87,5 quilos. Na segunda linha, dia 17 de janeiro, 86,3 quilos. Na última linha, 24 de janeiro, 85 quilos. E aí eu pergunto para você, olhando para essa tabela, o que está acontecendo conforme os dias vão passando? Quer dizer, os dias daqui estão aumentando. E o que está acontecendo com o peso conforme os dias vão aumentando? Conforme vai passando o tempo, o que está acontecendo com o peso? Era 87,5. No terceiro dia ficou 85. E aí, o que aconteceu com o peso? Bom, você pode me dizer que o peso diminuiu. Então, o peso era bem grande no começo e diminuiu 2,5 kg até o dia 24 de janeiro. Então, perceba que essa tabela em cinza é um pouco diferente dessa outra tabela em verde. Porque nessa tabela em verde, os termos eles estão se relacionando, os dados, as informações estão se relacionando, sem você perceber uma relação entre cada uma das linhas. Já aqui, nesta outra tabela do peso, existe uma informação entre as linhas. Você consegue perceber que conforme você vai lendo cada uma das linhas, o peso está diminuindo. Vocês viram quantas informações nós podemos tirar apenas de 4 tabelas diferentes? E eu quero também que vocês saiam entendendo dessa aula que existem tipos diferentes de tabelas e cada tabela serve para um objetivo. Isso vale só para as tabelas? Não, isso também vale para os gráficos. Os gráficos nada mais são do que jeitos diferentes de explicar, de mostrar informações que estão em uma tabela. Por exemplo, eu quero que você observe com muita atenção este gráfico que está aparecendo aqui. É um gráfico de colunas. E este gráfico de colunas está mostrando as mesmas informações que aquela tabela que nós acabamos de ver sobre o peso da pessoa mostrou. Então, observe que o que está em amarelo
é o peso da pessoa no dia 10 de janeiro. Olha onde está o peso da pessoa no dia 10 de janeiro, exatamente no 87,5. No dia 17 está em vermelho, olha só. E em azul é o dia 24. E aí, com a ajuda desse gráfico, graças a esse gráfico, você pode achar mais fácil de perceber que conforme muda o dia, o peso da pessoa está diminuindo. Do amarelo foi para o vermelho, que é um pouco menor, e o tamanho da coluna do azul também é menor em relação ao vermelho. Então esse gráfico nos ajudou a perceber que o peso foi diminuindo conforme os dias foram passando. Olha este outro gráfico que eu estou mostrando aí para você. Este outro gráfico é um gráfico de linhas. No gráfico de linhas, as informações são apresentadas desta forma que você está vendo, ou seja, em linhas. Perceba que a linha verde tem a ver com o Nicolas, a linha amarela tem a ver com a Laura e a linha vermelha tem a ver com a Júlia. E aí, embaixo de cada numeração, de cada número que está relacionado às cores, você tem a informação primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo e quarto jogo. Então, provavelmente essas 3 crianças participaram de 4 jogos diferentes. E em cada um desses jogos, elas fizeram uma quantidade de pontos. E aí você pode analisar, através desse gráfico de linha, qual aluno teve o melhor desempenho, ou qual aluno começou mal e melhorou durante o jogo. Qual aluno começou bem, mas aí foi caindo. E qual aluno não caiu nem aumentou o seu desempenho, ficou estável. Olha o caso da Júlia, por exemplo. Vamos analisar o gráfico de linha da Júlia. Ela começou com 4 pontos, depois subiu para 7, 9 e 11. Então olha o que aconteceu com a linha dela. Ela sempre subiu, ela estava em 4, subiu para 7, depois 9 e depois 11. Então nós podemos entender a partir desse gráfico de linha que a Júlia teve um desempenho crescente, ela sempre cresceu. Mas olha o caso do Nicolas. Ele começou com 14, depois caiu para 5, subiu para 7 e depois subiu de novo para 13. Então o gráfico dele fez isso aqui, ó. Então a gente pode perceber no caso do Nicolas que nesse jogo ele começou muito bem no primeiro jogo, caiu bastante no segundo e depois voltou a subir no terceiro e no quarto jogo. Vejam como um gráfico ajuda você a perceber informações que estão aparecendo no seu texto ou podem ajudar você a perceber dados que explicam sobre um jogo, sobre uma pesquisa que você fez em uma sala com algumas crianças, sobre a votação em uma cidade, quantas pessoas votaram por candidato A, por candidato B, e assim por diante. Os gráficos e tabelas eles podem ser usados em todas as situações da nossa vida. Vamos falar agora sobre esse último gráfico que está aparecendo aqui em cima da minha cabeça, que é o gráfico de pizza. Ele chama gráfico de pizza porque exatamente ele parece com uma pizza dividida em partes. E aí eu quero que você observe quais são essas partes, e tem muito a ver com algo que acontece na nossa escola. Esse tipo de gráfico é muito usado pelos professores para que eles avaliem e percebam como os alunos estão conseguindo acompanhar as atividades. Então, neste gráfico, nós temos em vermelho alunos que tiraram I, em azul, alunos que tiraram S, em verde, alunos que tiraram B e em amarelo, alunos que tiraram como nota MB. E aí, olhando esse gráfico, um professor poderia pensar, poxa, a maioria da minha sala tirou quanto? Tá, e a minoria? Qual foi a nota que a menor parte dos alunos tiraram? Então, se você olhar para esse gráfico dessa sala, só 3 alunos tiraram I. Isso pode significar que os alunos estão entendendo o conteúdo. Então, o professor não precisa se preocupar em revisar esse conteúdo. Ele pode avançar porque 3 alunos não entenderam. E a maioria da sala entendeu, porque 8 mais 5 mais 4 alunos entenderam.
Só que ele vai deixar esses 3 alunos para trás? Não, ele vai revisar, mas ele vai revisar só com esses 3 alunos. Esse gráfico está ajudando esse professor a entender que ele não tem a necessidade de revisar com a sala inteira. Só 3 alunos não foram bem nessa prova, nessa avaliação que foi feita na escola. Só que esse gráfico ele traz outra informação importante. 8 alunos, a maioria dos alunos só tirou S, só acertou metade da prova. Então, pode ser que esse professor tenha sim que revisar esse conteúdo, porque a maioria só acertou metade. Então, os professores usam esse gráfico, por exemplo, para enxergar quais são os assuntos que a sua turma tem mais dificuldade de aprender, quais são os assuntos que a sua turma aprendeu muito bem, a maioria das crianças tirou B ou MB. Então, já que falamos bastante das tabelas, que as tabelas apresentam informações importantes na forma de dados. Dados podem ser números, palavras, letras que explicam sobre um assunto. Falamos também dos gráficos que apresentam esses assuntos que estavam em uma tabela de uma outra forma. E agora, para a gente terminar nossa aula, nós vamos pensar juntos sobre aquele gráfico de linhas que eu mostrei para você. Mas perceba que dessa informação, dessa forma como o gráfico está organizado, ele mudou para outra forma. Ele está apresentado de outro jeito agora, que, acho eu, vai ficar mais fácil de você visualizar quantos pontos cada uma das crianças que nós estamos conversando fez em cada um dos jogos. E aí, analisando esse gráfico de linhas, agora eu tenho algumas perguntas para te fazer. E eu quero responder junto com você, combinado? Vamos pensar juntos. Olha só esse problema então. Laura, Nicolas e Júlia jogaram um jogo onde em cada rodada eles conseguiam uma quantidade de pontos. Então a gente entendeu aí que essas palavras que estão aqui embaixo são as rodadas de um jogo. Primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo, quarto jogo. Em cada uma das rodadas, em cada um dos jogos, eles conseguiram uma quantidade de pontos. Observe quantos pontos cada um fez em cada uma das 4 rodadas. Então, vamos olhar, por exemplo, para a primeira rodada. Nós podemos entender, a partir desse gráfico, que no primeiro jogo, na primeira rodada, a Júlia conseguiu 4 pontos. O Nicolas conseguiu 14 pontos. E a Laura conseguiu 12 pontos. Então, quem saiu na frente na primeira rodada, no primeiro jogo? Com certeza foi o Nicolas, né? Que ele saiu com 14 pontos. E aí vamos responder algumas perguntas sobre este gráfico. Primeira pergunta, quantos pontos Nicolas fez no total? Então, olhando para a tabela, é só a gente pegar a pontuação do Nicolas e fazer o quê? Quando eu tenho uma quantidade de números e eu quero saber o total, o que eu preciso fazer com esses números? Eu preciso juntar os números para descobrir o total. Né? O que a gente quer descobrir é quanto que o Nicolas fez no total. Então, no primeiro jogo, vamos olhar o que está em amarelo, que é a pontuação do Nicolas. Ele fez 14 pontos. No segundo jogo, ele fez 5 pontos. E no terceiro jogo, ele fez 7 pontos. E para terminar, no quarto jogo, ele fez 13 pontos. O que nós vamos fazer agora com cada uma dessas pontuações que ele fez em cada um dos jogos? A gente vai somar para descobrir o total. Vamos somar então? Vamos fazer aqui no cantinho. 14 mais 5 mais 7 mais 13. Vou colocar o 13 aqui em cima, senão não vai caber o nosso resultado aqui. Então vamos lá. 3 mais 4, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 5, 19. 19 fica o 9, sobe 1. 1 mais 1 que subiu, 2. Mais 1, 3. Então, quantos pontos o Nicolas fez nas 4 rodadas? 39 pontos no total. Vamos para responder a segunda questão agora? Vamos lá. Na segunda questão está dizendo o seguinte. Está perguntando para você o seguinte. Em que jogo Júlia e Laura fizeram a mesma quantidade de pontos? Então, eu tenho aí
os 4 jogos. E a questão está dizendo para mim que em um dos jogos, a Júlia e a Laura fizeram a mesma quantidade de pontos. Que jogo foi esse? Vamos olhar o primeiro jogo. Agora estamos olhando para a Júlia em vermelho e para a Laura em verde. No primeiro jogo, a Laura fez 12 e a Júlia fez 4. Então, não foi no primeiro jogo que elas fizeram a mesma quantidade. Vamos ver no segundo. Olha só a linha vermelha no segundo jogo e olha só a linha verde no segundo jogo. Elas se encontram. Elas se encontram aqui no 7. Então, foi no segundo jogo que a Júlia e a Laura fizeram a mesma quantidade de pontos. Elas fizeram 7 pontos cada uma. Vamos responder juntos agora a terceira? Em que jogo foi feita a menor quantidade de pontos? Perceba a palavra, menor. Então, quem fez a menor quantidade de pontos e em que jogo? Perceba, eu não quero saber quem fez a menor quantidade de pontos no total. Eu quero saber em que jogo. Então, eu estou olhando só para um jogo. Tiveram 4 jogos. Eu vou olhar para cada um dos jogos e vou descobrir quem fez a menor pontuação em um deles. Vamos olhar o primeiro jogo. No primeiro jogo, quem fez a menor pontuação foi a Júlia com 4. Olha o segundo. No segundo jogo, quem fez a menor pontuação foi o Nicolas com 5. No terceiro jogo foi o Nicolas de novo com 7. E no quarto jogo foi a Laura, foi a Júlia de novo com 11. Qual dos números é menor? 4, 5, 7 ou 11? O 4, né? Então, a Júlia, no primeiro jogo, fez 4 pontos e essa é a menor pontuação feita em um dos jogos. Então, a resposta para esse problema seria, no primeiro jogo, quem fez a menor pontuação fez 4 pontos e quem fez esses 4 pontos foi a Júlia no primeiro jogo. E aí, difícil essas perguntas que nós respondemos juntos? Você prestou atenção que eu só consegui responder essas perguntas porque eu li com atenção as informações que estão apresentadas no meu gráfico? É isso que você tem que fazer. Na sua atividade, você vai ter algumas informações em gráficos e tabelas e você vai ter que explicar o que está sendo informado ali. Você vai ter que analisar, você vai ter que observar os dados que estão ali, as informações que estão ali e responder as perguntas. Eu tenho certeza que você vai conseguir e espero que essa aula tenha te ajudado a entender melhor sobre tabelas e gráficos. Se você ainda assim tiver alguma dúvida, você pode ter certeza que nós estamos juntos. Então, qualquer dúvida, é só você me chamar. Nós nos vemos na próxima aula. Até lá!